Vamos dar o início, então, à segunda etapa. Nós vamos abrir para algumas questões. Eu queria agradecer ao Edilson, ao Januário, pela palestra, por compartilhar esse conhecimento, que foi assim, que é bem relevante para nós que trabalhamos com inovação. Eu queria saber se tem alguma questão na plateia. Nós temos um microfone aí. Eu vou pedir para que, ao fazer a pergunta, a pessoa se apresente, fique de pé, que a gente está filmando, e daí o microfone vai até você dentro de alguns instantes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta ali, Pepe. Tudo bem? Seria uma dica dele para mim e uma pergunta para o senhor. A dica, primeiro, não tem como a gente fugir dos bitcoins entrando nesse assunto. Você acha, de acordo com o cenário futuro do Bitcoin, você acha mais fácil a gente minerar ou apenas investir neles? Pegadinha, né? Eu não costumo dar dicas sobre a parte financeira, porque é uma decisão muito pessoal. Tá? O Bitcoin, pelo fato dele não estar ancorado a nenhuma moeda conhecida ou ativo, ele tem um índice de flutuação bastante desconhecido e, às vezes, impetuoso. Tá? O Bitcoin, realmente, ele é muito especulado. O valor dele é o valor que as pessoas acreditam que ele tem ou que ele merece. A gente vê coisas que acontecem, por exemplo, na China. A China influencia demais o valor do Bitcoin. Tá? Por exemplo, a desvalorização do Yuan, que aconteceu na semana passada, fez o Bitcoin rampar praticamente de $450 até $550 em menos de um final de semana, para vocês terem ideia do nível da flutuação que ele tem. Eu acredito na tecnologia a longo prazo. Tá? Eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar. Ela é estável, funcional e ela cumpre o seu propósito. Eu tenho amigos e conheço pessoas que utilizam como algum tipo de reserva de valor, mas eu sempre falo, nunca aposte todos os seus ovos no mesmo cesto. Tá? Eu acho que é uma dica, se pudesse dar uma dica de investimento, seria essa. Coloca no Bitcoin aquilo que você está disposto a perder, porque ele pode perder. Pode surgir uma criptomoeda melhor, com features melhores. Por exemplo, tem algumas no mercado. O Bitcoin, o tempo de confirmação dela é de 10 minutos, o tempo médio. Existem alguns protótipos surgindo que a gente chama de zero time, que a confirmação é imediata, tá? dessa moeda. E moedas que fariam, enquanto o Bitcoin ele promete 7 transações por segundo, mas na realidade ele faz 3, tem criptomoedas que prometem 10 mil transações por segundo. É um mercado muito difícil de afirmar coisas, tá? Então eu não costumo afirmar. Quanto à mineração, a mineração é outra questão super delicada. Para quem não sabe, a cada 4 anos, aquela recompensa que eu comentei na palestra, que o cara recebe quando ele consegue ganhar a competição de colocar um bloco na rede, a recompensa hoje é de 25 bitcoins. Mas há 4 anos atrás era de 50 bitcoins. E agora em julho, aproximadamente no dia 10, essa recompensa, o próximo ciclo de 4 anos se conclui, e essa recompensa cai para 12 bitcoins e meio. Tá? O que faz com que quem investiu muito na mineração, e hoje mineração de Bitcoin é em escala industrial. Você não pensa, vou comprar uma mineradora de Bitcoin. Primeiro que aqui no Brasil, o gasto de energia elétrica, para você conseguir receber alguma coisa, é maior do que o número de moedas que você consegue gerar na rede. Tá? O pessoal tem montado mineradoras em escala industrial, com plantas de mineração, com milhares e milhares e milhares de máquinas pelo mundo. Na China, para você ter ideia, o pessoal está construindo uma hidrelétrica para prover energia elétrica para a mineradora deles. Então, a escala realmente é industrial. Então, quando eu falo assim, vou investir em mineração, tem uma dica que eu posso dar com toda certeza. Mineração em nuvem, que são aqueles sites que prometem remuneração a partir de um investimento que você fez. Eu vou te dizer que 99% deles são esquema Ponzi e pirâmides.
Tá? A maior parte deles remuneram as pessoas que entraram antes com o dinheiro daqueles que estão entrando agora. E a gente tem casos, e muitos casos, que acontecem durante o ano, desde que o Bitcoin surgiu, ou muito antes, desse tipo de empresa que se diz mineradora de Bitcoin, mas, na verdade, são esquemas Ponzi ou pirâmides que quebram, porque uma pirâmide está fadada a quebrar, e quebra com o dinheiro de todo mundo. Ou o cara some do mercado com a grana de quem colocou lá no portal, ou a empresa quebra porque ela não se sustenta. É um modelo de negócio que não se sustenta. Então, mineração de Bitcoin, o que é? Você pegar equipamentos dedicados em escala industrial e colocar eles para funcionar 24 horas em esquema de competição para tentar tentar conseguir essas moedas da recompensa caso você coloque um bloco na rede. Isso é mineração de Bitcoin, tá? Ou de criptomoeda. Mineração em nuvem. 99% dos esquemas são pirâmides ou são Ponzi que estão se aproveitando da ingenuidade das pessoas para pegar o dinheiro e recompensar aqueles que estão há mais tempo, mas em algum momento esse modelo de negócio ele quebra e as pessoas perdem muito dinheiro, rios de dinheiro. Temos esquemas, tem conhecimento como a Mt. Gox, quebrou há uns anos atrás, levou centenas de milhares de dólares, algumas mais recentemente, e a todo momento na rede aparece esse tipo de fraude, tá? E são fraude, é fraude mesmo. Tá? Então, Bitcoin a longo prazo, eu acredito a moeda veio para ficar. Melhor. A mineração, ou a mineração é física, da forma como ela deve ser feita, ou se for mineração em cloud, normalmente, salvo raríssimas exceções, são golpes. Sim. Tá, muito obrigado pela dica. Agora, para o senhor, é uma pergunta técnica. Eu trabalho com bitcoins, eu tenho minhas rendas em bitcoins, e no Brasil, deixa eu pegar aqui só para ver, eu consigo sacar meus bitcoins através de um cartão de um banco chamado Choice, que é um banco americano. O blockchain, ele, pelo que a gente viu, ele é uma tecnologia descentralizada, anônima, limpa, colaborativa, transparente, não necessita de governabilidade de uma pessoa só. No nosso governo, uma tecnologia dessa realmente tem espaço? E será que um dia a gente vai conseguir trabalhar um Bitcoin e sacar aqui no Brasil, igual bancos de outros países fazem? Eu vou dividir outra pergunta em dois pedaços, e um deles eu não vou conseguir responder. O lado da tecnologia que está por trás do blockchain, o que a gente tem visto são diferentes modelos de negócio que podem ser aplicados em blockchain. Eu costumo dizer que a gente precisa analisar o caso de uso com muito cuidado para ver se ele pode ser aplicado em blockchain, qual é o desafio tecnológico para a implementação, baseado nas chaves de criptografia, nos modelos de consensos que vão ser necessários, que é uma tecnologia que demanda, e se isso vai dar algum business outcome no final. Eu não sugiro que se comece a fazer um projeto de blockchain com um modelo de negócio que não se vislumbre um retorno ao final do projeto. Então, este é o lado que a gente analisa, e tem muitos casos de uso que estão hoje sendo analisados, avaliados os business cases para identificar tanto as dificuldades quanto os retornos. Em governo, também existem várias iniciativas no mundo, eu citei aqui a iniciativa de Singapura, existem outros governos que estão interessados nisso. Nós tivemos, a IBM teve há 4 semanas atrás, fazendo uma palestra sobre blockchain no Congresso americano, porque os legisladores americanos estão interessados em conhecer a tecnologia e identificar quais são as mudanças legislativas que vão precisar ser feitas para se adequarem a essa necessidade. Então, o mundo de negócios e também de governos, eles estão olhando blockchain e estão olhando com muita atenção, especialmente nesses últimos 12 meses e no ano de 2016 em especial. É possível e tem vários modelos de negócio que estão sendo analisados aí.
Com relação a uma criptomoeda, e o Bitcoin é uma delas, e eu vou falar em criptomoeda por conta da poder generalizar a pergunta, existem aí, a criptomoeda ela tem suas características, o Edilson até explicou aqui para a gente algumas características da criptomoeda, e os governos eles têm uma preocupação com a criptomoeda por conta de ser muito difícil de ser regulada. A criptomoeda ela não tem um regulador por trás e, por consequência, ela traz várias dificuldades regulatórias. As instituições financeiras, as grandes instituições financeiras do mundo com as quais a gente trabalha, elas não estão apontando interesse para trabalhar com criptomoeda. Os governos, eu vejo que eles têm uma preocupação regulatória sobre as criptomoedas, mas eu não vejo que eles estejam interessados em montar projetos para criptomoeda. Mais alguma questão? Meu nome é Rosendo Pérez, eu sou projetista lá da infraestrutura do Porto Maravilha, lá no Rio de Janeiro, e a gente tentou fazer lá uma infraestrutura que pudesse oferecer o máximo de serviços ao cidadão. E uma preocupação que eu tive com a apresentação aí do Jerônimo é que ele falou que o Bitcoin ele é muito interessante para transações de alto valor e não se aplica para transações de baixo valor. Como a ideia de utilização de IoT e a infraestrutura inteligente nas cidades do futuro, a ideia era que o cidadão pagasse apenas pelos serviços de forma bastante automática, e a gente achava que o Bitcoin poderia ser uma solução interessante para isso, para o usuário, quando entra com o carro numa área de estacionamento, o estacionamento dirige já o carro para o local indicado, a hora que ele sai, ele calcula o tempo de permanência, ou até pagar o uso de túneis ou infraestruturas compartilhadas pelo uso, né? Quem não tem carro acaba pagando isso como imposto por uma infraestrutura que foi construída tipo um túnel ou uma área de estacionamento ou uma área de movimentação de veículos. A minha pergunta é, o que a gente poderia fazer para que o Bitcoin pudesse chegar e atender efetivamente o cidadão, porque o objetivo do governo é atender bem o cidadão. Então, como aplicar isso ao cidadão pobre e mortal? Obrigado. Obrigado pela pergunta, eu acho que ela é interessante. Eu só vou fazer uma correção, que onde você falou Bitcoin, eu acho que você quis dizer blockchain. Desculpe, é blockchain, sim. Vamos falar um pouquinho sobre blockchain. Eu citei aqui, talvez eu tenha te induzido a uma interpretação equivocada. Quando eu falei que, na hora que a gente analisa o modelo de negócio para se aplicar em blockchain, nós analisamos qual é o valor desse ativo e analisamos qual é o volume de transações que ele tem para poder calcular qual vai ser o custo da execução dele no blockchain. Quando eu falo custo, por trás da execução dele, nós temos que resolver o problema de criptografia na privacidade e temos que resolver os modelos matemáticos de hash que vão ser executados para modelo de consensos. São dois modelos matemáticos que demandam hoje um poder de processamento razoável, dependendo da classe de modelos que você utiliza, e em especial na classe de ativos que você vai usar. Eu chamo a atenção para baixo valor e grande volume, porque provavelmente isso deva impactar o business case da implementação. Os exemplos que você citou não são exatamente de baixo volume. Nós não estávamos falando de transações de centavos aos milhões de transações por segundo. Você estava falando de, talvez, milhares de transações a um valor que já é razoável. Eu não adiantaria aqui, mas é preciso fazer um business case para ver como é que ele se aplica. E eu faria, e é o que a gente tem feito nos nossos clientes, a gente analisa o caso
e confronta com as necessidades de tecnologia que vão ser necessárias para verificar a sua aplicabilidade. Em alguns casos, a gente encontra uma tecnologia atual que possa atender o caso de uso e, portanto, ele invalida o uso no blockchain, ou a gente usa o blockchain com determinadas configurações que possam garantir o resultado financeiro da aplicação. Nisso entra, por exemplo, se você vai fazer uma rede pública para todos os cidadãos, se você vai fazer uma rede fechada só com as concessionárias, essa escolha de onde está a decisão de quem é o participante na tua rede vai impactar desenhos e decisões de arquitetura que vão impactar o valor do projeto. Só para a gente ter uma ideia aqui, eu falei que a gente olha a estrutura do Bitcoin porque ela é uma estrutura hoje que está em produção e traz um ambiente que a gente pode observar como é que ele se comporta. O Bitcoin ele tem uma característica que é para garantir o anonimato, ele tem chaves muito pesadas, de tal sorte que você não consiga identificar, olhando o bloco, quem foram os participantes da transação. Isso, por desenho, foi implementado dessa maneira. Só que isso traz um custo em processamento de criptografia de consenso razoável. Por isso que aparecem esses mineradores na China que estão dominando o mercado de Bitcoin. Só para você ter uma ideia, hoje o mercado de Bitcoin, para execução de mineração, ele consome, em termos de energia, o que consome a Irlanda em um dia. Então, nós estamos falando de algo que, provavelmente, o Bitcoin, na forma como ele foi estabelecido, ele já apresenta para a gente, nós estamos observando, que a escalabilidade dele vai ser complicada. Por isso que ele tem um limite da criação dele, que em 2021 ele se esgota a criação de moedas. Numa rede de negócios, nós vislumbramos que isso não é possível fazer. Então, nós temos que criar uma rede que tenha valor e que possa se pagar com as transações que são realizadas nela. Então, a escolha de modelos de criptografia e modelos de consenso é crucial na definição do modelo e na governança da rede que a gente vai ter. Então, casos de uso, acho que os que você citou podem ser aplicados, precisa fazer um business case para isso. Alguma outra? Bom dia, meu nome é Ricardo, sou da Escola Fazendária. Não vou me furtar de fazer uma provocação, já que a gente está na Secretaria da Fazenda, né? A gente vê as empresas investindo de tecnologia, o setor financeiro investindo nessa nova forma de transações econômicas, dessa cadeia de valor das mercadorias, e é falado muito sobre eliminação de custo, né, que esse tipo de tecnologia pode trazer. Mas existe um custo que a gente não pode eliminar, que é o custo de viver em sociedade e arrecadar os tributos que o Estado tem que ter para prover a sociedade, né? A primeira pergunta que eu faria devido à segunda apresentação, será que essas empresas já estão pensando sobre como a gente vai evoluir para que esse custo não seja ignorado? Porque eu acredito que, se os governos ficarem para trás, a gente pode ter uma série de situações em que esse valor se perca. E uma segunda pergunta que eu faria seria se a gente tem alguma estimativa de como essas transações de criptomoedas têm diminuído a arrecadação e impactado no próprio Estado, né? Então, a gente fala de grandes somas, grande quantidade de transação, e eu, dentro da minha atribuição, eu fico pensando o quanto que não poderia ter sido arrecadado para ser colocado num hospital, numa escola, num metrô e outras coisas. Então, só uma provocação que eu acho que a gente não deveria se furtar de fazer aqui. Obrigado. A provocação vou deixar para você, disso. A sacanagem manda para o Edilson. Bom, seguinte. Quanto à parte de arrecadação, realmente, com o Bitcoin, se o cara, em princípio, não declarar, o governo não declarar, eu transacionei tanto, eu tive aumento de capital de tanto,
eu possuo bitcoins, como surgiu pela primeira vez, apareceu no imposto de renda, apareceu o campo para você declarar seus bitcoins. Não tem como o governo saber, tá? Em princípio. A não ser que seja feita uma investigação, associe aquela carteira à pessoa física, você faça o rastreio de todas as transações que ela executou dentro do blockchain, porque ele é público e transparente, e você chegue a um valor. Quanto ao volume, a gente tem participado de muitas reuniões com reguladores, Banco Central, Bacen, COAF, CVM, a gente tem conversado muito com essas instituições. E o entendimento, vou te falar do Bacen especificamente, tá? Os outros não têm um posicionamento oficial em relação às criptomoedas, mas o Bacen já tem. A movimentação no Brasil é tão pequena ainda, tá? Parece um volume gigante, tem exchange que declara, não, movimentamos o equivalente a R$1 milhão em bitcoins num dia. Mas um bitcoin custa R$2.000. Quando fala em movimentou, o cara transacionou para um lado, transacionou para o outro. Então, o volume, às vezes, ele é inflado. Então, o Bacen entende que a movimentação ainda é muito pequena e não causa impacto à soberania nacional. Então, o posicionamento deles é, estamos observando, a gente não ignorou o negócio, nós estamos de olho. E eles estão muito bem embasados, tá? Nas últimas reuniões que tivemos, eles sabem como a tecnologia funciona, sabem até onde vai a tecnologia, as possibilidades que a tecnologia dá ou não. Tá? Então, eles estão de olho. Só que, como é uma tecnologia muito nova, um posicionamento, na verdade, é uma movimentação global, para que os governos não façam suas regulações em um momento muito inicial das tecnologias. E vou explicar o porquê. O Bitcoin, ele não pode ser olhado só como moeda. Quando você transaciona de um lado para o outro, ou compra uma coisa, de repente o Bacen pode inferir sobre. Agora, se eu utilizo uma criptomoeda para emitir tokens criptográficos que representam participação em uma empresa, o Bacen não pode inferir sobre isso. Quem vai falar, quem vai olhar sobre isso é a CVM, né? Porque é outro negócio. Só que a tecnologia é a mesma. Então, como a regulação, a gente acredita que ela vai acontecer em algum momento. Mas o que é muito interessante é que o governo, como um todo, ele entende que não se pode fazer uma regulação única sobre a tecnologia, sobre o Bitcoin em si, ou a criptomoeda. É praticamente impossível regular, porque se regular, a pessoa vai para o peer-to-peer, não vai declarar, e sabe-se lá, né, quanto transação a pessoa vai fazer. A regulação, muito possivelmente, na nossa visão, ela vai acontecer nos pontos de conversão, que são as exchanges, principalmente, as empresas que prestam serviços utilizando a criptomoeda, ou de registros no blockchain, porque nesses locais você consegue regular. E, na verdade, muitos deles já estão sob algum tipo de regulação, né? Você está convertendo uma moeda, você está fazendo custódia de bens, valores, outras pessoas, então, alguma coisa já existe e precisa ser talvez adaptada. Mas eu acho que o grande ponto é, o governo está de olho, ele sabe do que se trata, a gente tem feito um trabalho ativo e participativo de não influenciar, mas educar e conscientizar o governo e os governos, quando a gente fala em uma comunidade global, de que algumas vezes é muito cedo. O próprio FMI emitiu um paper agora, faz 2, 3 meses, dizendo é muito cedo para fazer uma regulação, enquanto você tem uma tecnologia que nem se adaptou ao cenário atual ainda, ela nem se consolidou, né? E, realmente, a movimentação no Brasil ainda é muito pequena, no caso do Bitcoin. Tá? Respondi a tua questão, mais ou menos? Deixa eu só falar um pouquinho sobre como é que os reguladores, e especialmente os arrecadadores, que a tua pergunta está em cima dos arrecadadores, estão vendo a montagem das redes de blockchain para negócios. Com todos os que a gente tem falado, que estão analisando a montagem de uma rede de blockchain para negócios, e nós estamos falando de redes fechadas, com participantes passando por processos de adesão à rede, os reguladores, e especialmente os arrecadadores, eles estão muito interessados também em ser um participante dessas redes. E eles são interessados, e
quem negocia dentro da rede está interessado também que o regulador faça parte. Vale lembrar que hoje a regulação, seja ela qual for, tanto na arrecadação de impostos quanto na prestação de documentos, ela custa caro para as instituições, sejam elas de que indústria for. E o blockchain, com um arrecadador e com um regulador dentro da cadeia, ele vai trazer redução de custo também para os participantes. E, certamente, por conta da imutabilidade, que é característica do blockchain, para os arrecadadores e para os reguladores, fica muito mais fácil para você fazer uma arrecadação e uma avaliação das transações que estão ocorrendo. Então, quando a gente fala em redução de custos, a gente também fala de arrecadação de custo para arrecadar impostos também, ou seja, aquilo que custa hoje para você auditar alguém para ver se ele pagou o imposto adequado, dentro do blockchain vai ser mais fácil e menos custoso. Então, nós estamos vendo as montagens das redes, elas não estão sendo feitas sem a adesão de reguladores, de auditores e de arrecadadores. Acho que tem uma... Espera só um pouquinho. Vai fazer? Queria fazer uma pergunta. Os maiores utilizadores de Bitcoin no mundo é o mercado ilícito de Deep Internet. Você acha, na sua experiência, seu conhecimento, que o blockchain não vira um blackchain? Deixa eu ver se eu entendi. Um blockchain? O blockchain pode reduzir o blackchain. Ou seja, quem usa mais na internet bitcoins são os mercados ilegais. Ou seja, você pode comprar identidade de cartão de crédito, você pode comprar pontos de milhagem, você pode comprar armas, você pode contratar mercenários. E tem um grande mercado paralelo submerso de Bitcoin. Você acha que todas essas iniciativas de governo, de bancos, de entidade, vai conseguir, de qualquer forma, controlar ou reduzir esse impacto? Vou até dar um exemplo que aconteceu agora, alguns anos atrás. Tinha um grande mercado negro. Aliás, o Bitcoin infelizmente é influenciado pela má imagem que as pessoas no mercado negro fizeram. É muito mais fácil você lavar dinheiro com dólar ou reais do que lavar com o Bitcoin. O problema é que as pessoas utilizam uma camada da internet que não é acessível pelos buscadores, que alguns chamam de Deep Web, e montaram mercados negros que vendem de tudo, tá? De drogas a pessoas nesse mercado, e onde você pagava com Bitcoin. E, infelizmente, o Bitcoin se popularizou por causa disso. Para você ter ideia, a Silk Road, ela foi lançada e funcionou durante anos utilizando dólar como meio de pagamento. Ela recebia em dólar. Tá? E depois de um tempo, quando os meios de pagamento começaram a bloquear o tipo de negócio ilegal que eles faziam, por motivos óbvios, eles passaram para o Bitcoin, que tinha uma dificuldade maior. Só que tem uma coisa legal que aconteceu. A Silk Road, ela foi investigada pelo governo americano, detectaram os donos, conseguiram tirar do ar o mercado negro, conseguiram interceptar todos os bitcoins que ela movimentava, que foi na casa de 40 mil bitcoins, e o governo americano fez 3 leilões de bitcoins, dos bitcoins arrecadados desse confisco do mercado ilegal que eles conseguiram derrubar. Então, embora exista uma ideia de anonimização do Bitcoin e de que as pessoas ficaram impunes porque ele é utilizado na Deep Web, por outro lado, o Bitcoin, por ele ter um pseudo-anonimato, quando você consegue, por um método investigativo, associar o endereço Bitcoin a uma pessoa, você consegue rastrear e remontar todas as transações que ela executou na história, você realmente consegue coibir esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que o mercado negro... É difícil falar se ele vai deixar de existir, porque ele existe com dólar, existe o mercado de desvio de ouro, de diamantes, de pessoas, e existe também o mercado de Bitcoin. Tem que ser coibido, eu concordo plenamente.
é difícil, eu acho que é tão difícil quanto tirar qualquer outro mercado do ar. O Silk Road, ele é um case fantástico, porque ele prova que era uma empresa que utilizou durante anos o dólar, aí depois que eles foram coibidos pelos meios de pagamento, passaram a utilizar Bitcoin, após uma investigação do governo, chegaram aos donos, às wallets, fizeram o confisco, e depois o governo oficialmente leiloou esses Bitcoins, fizeram 3 leilões. Então, eu acho que eles acabaram, o próprio governo acabou reconhecendo, o Bitcoin acabou dando uma força maior e mostrando que existem meios, sim, para se coibir a atitude ilícita, a atividade ilegal, mesmo que a instituição, a empresa, ou que esteja na Deep Web, seja lá onde for, existem meios de se coibir esse tipo de atividade. A resposta é sim, acho que sim. Em termos de tecnologia, o blockchain pode ser usado e a tecnologia poderia ser burlada para isso. O que nós estamos vendo em modelos de negócios para o blockchain para redes permissionadas, ou seja, não redes abertas, mas redes onde os participantes passam por um processo de adesão. E existe uma governança em cima dos participantes da rede. Neste aspecto, nós estamos falando de redes privadas, que não estão abertas e, portanto, com participantes conhecidos, porque todo mundo passa por um processo de adesão e cadastro. Por que nós estamos falando isso? Porque quando você consegue conhecer as pessoas ou os participantes, as empresas que estão dentro da rede blockchain, você pode utilizar métodos de criptografia e de consensos que podem demandar menos poder de processamento e, portanto, as redes de negócio, elas vão tirar melhor proveito de redes onde não vai se precisar de ter chaves de criptografia e modelos de hash tão pesados. Posso fazer um complemento? É coisa rápida. Eu acho que o Bitcoin, do mesmo lado, da mesma forma que ele tem um lado negro, tem um lado negro da força, obscuro da força, tem um lado muito bacana, que pelo fato de ser uma tecnologia aberta, ele possibilita muito a inclusão social de desbancarizados. Eu acredito muito mais que as utilizações positivas das criptomoedas, seja o Bitcoin ou seja outra criada para um fim específico, tá? Ela tem um poder de ajudar muito mais do que pequenos grupos que causam ilícitos na rede. Eu acho que os fatores positivos das criptomoedas e do blockchain em si, e as coisas boas que dá para fazer, elas vão acabar eclipsando o ponto fraco, que é a pseudo-anonimidade que o Bitcoin tem. Mais alguma questão? Boa tarde, né? Já estamos no período da tarde. Meu nome é Rafael Gonçalves, eu trabalho na imprensa oficial do Estado, uma empresa que é a Autoridade Certificadora do Estado de São Paulo. E a minha pergunta é voltada para o uso da certificação digital. Tá? Muitos dos conceitos que vocês comentaram mencionaram uso de chave pública, chave privada, autenticidade, validade, perenidade, que são conceitos que também norteiam a certificação digital. E eu queria entender se o blockchain ele trabalha em conjunto com a certificação digital ou se simplesmente ele consegue sobreviver sem ela. Tá? Obrigado. Para as redes de negócios, uma das decisões que deve ser tomada na constituição da rede é qual é o tipo de privacidade que é necessário e, portanto, qual é o tipo de criptografia que vai ser usada. Essa é uma decisão crucial na montagem do projeto e ela vai influenciar a vida daquela rede de negócios dali para frente. A avaliação se vai se usar uma assinatura digital provida por um terceiro ou se ela vai ter um próprio agente para gerar as chaves, é uma das decisões que precisa ser feita na governança da rede para lançar a rede. Então, existem essa discussão, é uma discussão que a gente encontra já logo nos primeiros dias de reunião sobre montagem de redes de negócio, quem vai fornecer chaves, se vai ser um terceiro ou se vai ser dentro da própria rede. Então, essa é uma discussão que depende muito do modelo de negócio. Alguns modelos de negócio a gente vislumbra que pode-se usar uma rede
uma chave gerada por terceiros e ela deve atender às necessidades daquela rede por conta da facilidade e da maneira como os participantes podem se autenticar. Por outro lado, existem algumas implementações que estão pedindo um autenticador dentro do próprio blockchain e, para isso, está se desenhando modelos mais apropriados para aquele caso de uso. Então, nós vamos ver os dois casos aí. Eu acho que ele não é algo que vai substituir um, não substitui o outro, mas simplesmente é uma adequação para o modelo de negócio. Bom, de acordo com a resolução da MP 2200-2 de 2001, tá, ela diz o seguinte, que a assinatura digital, não há obrigatoriedade de que seja utilizada somente a assinatura digital emitida pelo ICPBR, desde que as partes possam anuir com o formato de assinatura digital utilizado. Tá? O que isso diz para a gente? Que modelos de assinatura digital em que haja consenso sobre a utilização, a própria lei permite que não seja a do ICPBR. Mas existem casos específicos em que a lei diz que a assinatura digital tem que ser emitida pelo ICPBR. Né? O que acontece? Vou falar no caso do Original My, no nosso caso. Tá? Para facilitar até para os julgadores, a gente utiliza o mesmo algoritmo utilizado pelo ICPBR, que é o SHA-256, para gerar as assinaturas digitais. Porque isso é muito simples para explicar para um perito, falar, olha, é o mesmo algoritmo utilizado já pelo emissor governamental. Uma coisa que é bacana, utilizando o blockchain, e que isso pode vir a mudar o modelo de negócio até das entidades certificadoras e da raiz, no caso, é que podem ser emitidos os mesmos certificados, só que utilizando o blockchain. Talvez a gestão das chaves ela vai ter uma eficiência maior, no caso das entidades públicas, caso elas venham a trazer o seu negócio, quando eu digo, é a parte de emissão, administração de chaves públicas e privadas do governo. Tragam isso para dentro do âmbito do blockchain. Tá? O modelo é escalável, ele funciona, são compatíveis, são absolutamente compatíveis, desde certificação SSL a todos os outros tipos de certificação, eles são totalmente compatíveis. Só que, hoje, no Brasil, existem algumas poucas empresas que fazem, são poucas mesmo, que fazem o trabalho de certificação digital e emissão dos certificados. E quando a gente pensa no grande volume da população, no mainstream, essas pessoas elas ficam um pouco sem acesso a essa tecnologia por causa do custo. Ela tem um custo um pouco elevado ainda aqui no Brasil. E as emissões de certificados digitais e assinaturas digitais pelo blockchain, e certificações no blockchain, tem um custo baixíssimo em relação ao... Lógico, vou levar em consideração, depende, como o Jerônimo disse, depende do volume, né, quantidade de transações, quantas transações você precisa fazer no tempo. Mas tem se mostrado que é mais barato fazer esse tipo de trabalho no blockchain do que essa aquisição. Então, a gente, Original My, a gente procura trabalhar no âmbito da lei, mas sempre ressaltando que não há obrigatoriedade. Agora, se a pessoa vai registrar um contrato, se ela tem, por exemplo, a pessoa vai registrar um contrato no Original My, se ela registrar o contrato e assinar o contrato no Original My e houver um litígio e uma discussão na justiça, possivelmente o juiz vai solicitar que um perito verifique a metodologia utilizada. Se o documento foi assinado com o token, com a criptografia do ICPBR, como ele já tem fé pública, provavelmente não haverá uma discussão na justiça sobre o modelo de assinatura digital utilizada para aquela documentação. Mas a gente é muito no começo. Né? O Original My não tem 1 ano de vida, a gente usa isso para prototipar, como laboratório para muita coisa, e justamente para trazer esse tipo de discussão junto ao ambiente público. A gente nunca quer o embate, mas a gente acredita muito fielmente que pode-se melhorar o ambiente público com a utilização de novas tecnologias que estão surgindo. Então, se o governo realmente começa a olhar para isso, pode ser que no futuro ele mesmo comece a fazer as emissões e as certificações das CAs no próprio blockchain, pode ser que o custo final para o usuário seja tão baixo que vale a pena ele estar dentro da cadeia certificadora oficial e regulamentada pelo governo, que hoje a grande maioria não consegue por motivos de custo mesmo. Ok. Nós temos a possibilidade de fazer uma última pergunta.
O meu nome é Ivan, eu trabalho aqui na Diretoria de Informações da Secretaria da Fazenda. Minha pergunta é assim, vocês falaram debêntures, ações, né? E aqui no Brasil tem muito debêntures incentivadas e de infraestrutura, né? Então, o que acontece? A gente tendo o Bitcoin, a gente vai poder investir no mundo todo e eles também investirem nas nossas? A minha pergunta seria essa. Através do blockchain. Quando você monta uma rede de blockchain, você determina qual é o ativo que vai transacionar dentro dessa rede. Então, a gente começa selecionando o ativo ou os ativos que vão ser transacionados dentro de uma rede, e essa é uma rede privada. Documentos financeiros ou ativos financeiros, e entre eles estes que você citou, são ativos que podem vir a ser negociados numa rede blockchain, a gente tem visto isso. Evidentemente que esta negociação ela passa pelas regulações existentes e certamente o blockchain vai ser montado levando em conta esta regulamentação. Também é possível que a gente veja alguns ativos deslocando entre redes distintas. Então, por exemplo, nós temos aqui papéis registrados na Bolsa no Brasil, mas com os recibos depositados na Bolsa em Nova York. Talvez um blockchain aqui na Bolsa do Brasil resolva e outro blockchain vá resolver na Bolsa de Nova York. Então, é possível que lá no futuro a gente veja duas redes blockchain interconectadas, apesar de elas terem governança e montagem independente. Com relação aos papéis, na verdade, você está perguntando se um papel pode ser negociado em outros lugares e vai melhorar a liquidez desse papel frente ao movimento de crescimento dos participantes. Estar no blockchain ou não é só uma questão de como é que você aumenta esse mercado. É possível, sem blockchain, que você também ofereça esse papel em mais mercados e possa ter uma liquidez maior. Então, o modelo de negócio é que tem que analisar e definir qual vai ser a implementação no blockchain. O blockchain, por si só, ele pode trazer maior liquidez se a tua rede montada dentro do blockchain tiverem participantes novos que hoje não estão negociando esses papéis. Então, muitas das instituições financeiras e de algumas empresas, especialmente as que estão emitindo o debenture, os emissores, eles estão interessados em redes que tenham compradores potenciais para participar dela. E dentro de uma rede blockchain isso pode ser possível, porque provavelmente ele deve ter alguns participantes que ele já tem relacionamento e outros tantos que ele não tem relacionamento na hora de fazer a oferta desse tipo de papel. E esse papel que eu falei debenture, mas também serve para a antecipação de recebíveis, serve também para uma duplicata, serve para você falar de qualquer título financeiro que a gente tem hoje aqui no mercado brasileiro. Tem algumas instituições aqui que estão olhando com carinho para essa movimentação de papéis e é provável que a gente veja algumas provas de conceito sendo feitas em cima de títulos financeiros aí até início de 2017. Ok. Eu queria só registrar que nós recebemos algumas perguntas aqui pela internet, mas não houve tempo para colocá-las aqui. Eu vou estar passando para os palestrantes e daí a gente encaminha para vocês as respostas, ok? Edilson, muito obrigado aí pela sua participação, Januário, também muito obrigado, foi muito interessante, foi muito elucidativo. Eu só queria deixar um recado que dia 24 nós temos mais um Inova Day, cujo tema é Indústria 4.0. Muito obrigado, até lá.